Saudações, amigos do canal Agartha. Costumamos definir a geografia sagrada como a ciência dos centros e das origens. Os grandes centros espirituais estão ligados aos polos espirituais da Terra, que se transladam ao sabor da própria evolução cósmica, ao mesmo tempo em que se norteiam pelas leis das geometrias sagradas da mesma maneira. A ideia de centro pode ter, contudo, muitas aplicações, e daí produzir inclusive confusões que de fato acontecem em torno deste assunto. O tema das origens, por sua vez, tem relação com aqueles momentos fundadores dos novos ciclos de evolução das raças, naturalmente conectados ao tema dos centros antevisto. Esta questão pode inclusive trazer luz sobre a verdadeira natureza dos mitos de criação tradicionais, na sua dimensão mais propriamente ontológica. A partir disso, trataremos de analisar também o conceito da Nova Terra, comumente confundido diretamente com aspectos macrocósmicos ou astronômicos que, a rigor, não representam a realidade mais tangível e objetiva da ideia. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. A geografia sagrada é uma realidade intimamente ligada à espiritualidade da Nova Era e da Nova Terra, como veremos neste estudo. Até por isto, desde o começo de minhas buscas espirituais, o assunto se insinuaria irresistivelmente, para tornar-se depois o carro-chefe de minha própria produção de conhecimentos, dada a nossa ânsia profunda de trabalhar pela volta do paraíso terreal, por assim dizer, e ainda que a ideia de paraíso seja a miúde distorcida pelos românticos naturalistas. Naturalmente, os primeiros trabalhos foram influenciados pelas informações presentes no meu contexto local, onde havia forte referência às questões geográficas, tal como disseminadas pela grande fraternidade universal, e que me levaram a investigar o assunto nesta e em outras vertentes. Com o tempo, descobri a natureza astronômica e geométrica deste tipo de centralismo, tal como a sua relação com o Centro Supremo de Shambhala. Eu batizaria então esta modalidade axial de mesosfério, ou o centro do hemisfério, que no caso do Brasil incide no seu extremo sul. Ato seguinte, integrei esta realidade com as profecias e a própria mudança dos polos espirituais do mundo. Cedo descobri também a evolução do eixo polar, aquilo que a Obiose chama de itinerário de Io, cuja verdadeira natureza também tive a oportunidade de demonstrar então. Tudo isto envolve, pois, obras como Nova Albion e Shambhala o Retorno à Ocidentalidade, tal como decretos de Agartha para a Nova Era e mesmo o Jornal Paralelo 30, entre vários vídeos também elucidativos. Este ciclo foi encerrado então na virada do milênio, com uma obra sênior intitulada Merkaba, a Cúpula de Cristal, através da qual se pretende colocar as bases para uma nova tradição sapiencial, realizando o definitivo translado da energia solar área do metal para a energia cardíaca americana do cristal. Este trabalho se insere então no contexto da ascensão planetária, que é a sacralização do planeta a ocorrer na esteira da organização da nova raça sob a coordenação dos mestres Chöhans, tudo enquadrado sob as diretrizes da geometria sagrada, como é próprio das ciências da Merkaba. Naturalmente, já que seria possível esboçar as noções da Nova Terra, um conceito oriundo do livro da Revelação de São João, mais conhecido como o livro do Apocalipse. Os leigos tendem a interpretar as ideias religiosas ou tradicionais nos termos materialistas que eles mesmos entendem as coisas, e isso, infelizmente, alcança boa parte dos próprios clérigos e dos crentes seculares. Daí deriva um sem número de mal-entendidos que cerca toda uma pseudo-exegese da filosofia esotérica e tradicional, com todo o seu profundo simbolismo inerente. A grande realidade é que todas as concepções tradicionais possuem na sua raiz valores ontológicos, e assim, quando o Apocalipse fala de novo céu e nova terra, as pessoas entendem que haverá uma completa transformação do cosmos. Na verdade, não podemos realmente descartar crises, catástrofes e transformações naturais
em torno dos eventos de transições de ciclos, tal como explorados ad nauseam pelos sensacionalistas. Ainda assim, tais coisas estão longe de representar o verdadeiro objeto das profecias, as quais nunca teriam qualquer sentido fora das autênticas novas revelações espirituais. Estas são questões que temos detalhado, não obstante, melhor em vídeos. Novo céu e nova terra são conceitos diretamente relacionados às mudanças dos polos espirituais do mundo, quer dizer, as novas lentes culturais pelas quais a evolução passa a ser focalizada então. Dito de outra forma, envolve as novas raças raízes e seus continentes centrais, tal como os hemisférios específicos e, é claro, os seus próprios focos astronômicos. Casualmente, a questão da nova Terra possui uma ampla relação com as ciências da geografia sagrada. Basicamente, toda a manifestação de uma nova terra sagrada naturalmente organiza a sua própria geografia sagrada. Porém, de uma forma bastante específica, existem ciclos cuja natureza se acham muito relacionada a este tipo de disciplina espiritual. É o caso da nova era, e, em especial, daquela nova terra a ela diretamente relacionada. Acontece que a nova era é centenária, regida por Saturno, planeta diretamente vinculado ao elemento Terra. Relaciona-se também ao sétimo dia da criação, aquele do descanso divino, quer dizer, quando todas as coisas criadas são apenas reunidas e harmonizadas entre si. No calendário cósmico, a era de Aquário aproxima-se agora do Brasil, coisa que também concorda com a classificação centenária da sub-raça sul-americana. O Brasil, em particular, representa, pois, este porto onde chegam todas as energias da evolução na forma das suas diferentes raças, dentro de uma transição natural de eras. Pois, apesar dos cálculos teosóficos parecerem amplos e remotos, a realidade é que véus recobrem todavia tais informações, tocando encontrar as chaves também através das tradições comparadas, o que nos remeteria, então, a uma plena atualidade destes acontecimentos. E para auxiliar a fomentar todo este contexto emergente, escrevemos a obra Geografia Sagrada da América do Sul. Tudo isto significa, pois, que a doutrina da geografia sagrada está intimamente relacionada a este ciclo de conclusão da evolução das coisas, no caso, tanto o Manvantara como a raça raiz, quando as energias se plasmam e reúnem na face da Terra. E a isto estão relacionados também os chamados mistérios do Pramanta, que são aquelas realidades esotéricas que dizem respeito às energias atuais das coisas, a fim de desencadear o novo passo da evolução. Na sequência, organizamos já uma pequena série de obras plurais interligadas. Geografia espiritual, oportunamente desmembrada num outro título chamado Planetologia, são livros clássicos de seções com grande diversidade temática, em torno de mitos e de símbolos geográficos tradicionais, além de analisar diversas tradições existentes sobre a geomancia. Também produzimos nessa fase a obra Geosofia, um livro-texto sintético com ênfase em gráficos sobre as leis da geografia sagrada. E no coração disto surge então uma obra mestra intitulada O Oráculo de Gaia, um tratado de arqueoastronomia integrada. Uma espécie de livro mandala representando um verdadeiro poema esotérico, ao demonstrar o perfeito espelhamento do céu e da terra, tendo a cultura humana como mediadora. E após tais importantes recensões e sínteses, o nosso trabalho estava maduro para realizar um grande salto e conquistar a sua verdadeira originalidade, através de um conhecimento mais prático, objetivo e atual, como seria aquele assinalado então pela revelação do calendário social geográfico brasileiro, envolvendo todas as regiões do país numa grande dinâmica sagrada. Agora, a geografia sagrada do Brasil se fundia com a evolução interna do itinerário de Io. O tema aprofunda e explica então, de forma cabal, os esforços da sociedade brasileira de eubiose com os sistemas geográficos de evolução.
De modo que aí sim o nosso trabalho começa a se aproximar dessa escola brasileira de esoterismo, cuja filosofia tende a estar todavia mais direcionada para as zonas tropicais do país. E a partir disto, empreendemos trabalhos mais específicos também sobre as próprias regionalizações da nação, em obras como Os Mistérios de Agartha e em O Brasil e a Nova Era. Pese as definições rápidas e genéricas existentes, a realidade é que os mitos de Agartha ou de Shambhala nunca foram coisas simples, estando antes conectados à complexa rede de energias que compõem o nosso planeta, como verdadeiros chakras centrais, portanto. Podemos ter uma noção disso ao averiguarmos as complexidades que resultam do próprio sistema de chakras do corpo humano na yoga. Estes centros podem ser associados tanto a órgãos físicos como a pontos da coluna, tal como as zonas magnéticas relacionadas às camadas da aura. As representações tibetanas tradicionais de Shambhala são complexas e mostram várias esferas cabalisticamente distribuídas. A eubiose hierarquiza Shambhala, Agartha e Duat. Podemos, da mesma forma, ver estes centros como núcleos de raças em evolução, distribuídas e matizadas pelas zonas climáticas da Terra. Temos, inclusive, um vídeo popular falando das 3 visões de Agartha como mito, mística e história, tendo como base o contraste entre culturas continentais e culturas litorâneas, hoje muito em voga pelas teorias do filósofo e politólogo Alexander Dugin. Uma cultura continental é como uma energia espiritual concentrada e evolutiva. Na verdade, esta ideia está na raiz da tradição conhecida hoje como Terra plana, representando isto sim uma cultura circunscrita no espaço-tempo, na busca de voltar-se para o infinito qual um grande vórtice de energias. Da mesma forma que não somos exatamente partidários da teoria da Terra Oca, a qual reputamos antes como uma leitura especulativa, heterodoxa e pseudocientífica do assunto. E com isto passamos a conferir um destaque especial também para as terras altas e centrais do país e do continente, que, neste momento, também estão convenientemente sob o foco da geopolítica nacional. Novas propostas surgiram então para beneficiar este rico contexto histórico, com olhos também no futuro. E à luz daquilo que foi colocado de início, todo este contexto central se habilita também a fomentar a renovação das coisas, daí a vocação natural para as profecias. Em nossas abordagens múltiplas, aproveitamos todos os conceitos científicos de centralidade, tais como o citado centro geopolítico, assim como o centro geodésico e o centro geográfico. E particularmente apreciamos a ideia de relacionar o centro hemisférico matemático à esfera divina de Shambhala, o centro continental geográfico à esfera hierárquica de Agartha e o centro geopolítico nacional à esfera humana de Duat. Vimos já algo sobre a relação entre a geografia sagrada e calendários, porém, existem da mesma forma vínculos de primeira ordem com a arquitetura sagrada, como através da piramidologia, que é tema central de nossos trabalhos sobre a Merkabah e até de Oráculo de Gaia, já citados mais acima, assim como se relaciona da mesma forma com os templos, cidades e centros sagrados, tal como ilustrado em nossa obra Arquitetura Sagrada e Urbanismo Solar, e, já como projeto futuro, na obra As Cidades da Luz, onde o conceito da cosmópolis emerge como o núcleo do modelo de civilização da nova era, a civilização cósmica. Deriva também daí, naturalmente, um modelo social cosmológico chamado cosmocracia, como forma de reorganizar a sociedade e conferir uma soberania básica para as suas divisões identitárias, algo especialmente sensível para sociedades muito diversificadas como a brasileira, e amplamente praticada por sociedades semelhantes da antiguidade, como foram a egípcia e a indiana. O tema está da mesma forma melhor desenvolvido em vídeos do canal Agartha WTV. Ainda relacionado ao mesmo, temos o já mencionado trabalho dos sistemas geográficos de evolução desenvolvido pela eubiose, e que, de algum modo, possui base na tradição tibetana e mesmo anterior,
tal como estava presente no Egito Antigo de uma forma generalizada, e onde se busca então organizar redes de cidades influenciadas pelas energias dos 7 planetas. Aqui existe, pois, uma outra forma muito importante para promover grandes sínteses culturais. E com isto chegamos ao final de nossa apresentação, onde tratamos da nossa principal área de atuação, a geografia sagrada, como uma sabedoria tradicional destinada a orientar na restauração do paraíso terreal. Acompanhamos então as doutrinas centrais de tempo e de espaço que configuram os polos mundiais da evolução, sob as leis da geometria sagrada, tal como o próprio significado de Pramanta, que são as chaves esotéricas para desencadear as energias atualizadas da evolução. Observamos a unidade virtual das ciências do tempo, do espaço e da evolução, assim como a verdadeira complexidade das ciências dos centros planetários, semelhante à dos chakras do corpo sutil humano, e descartando, não obstante, algumas crenças e superstições. E tratamos, por fim, das engendrações efetuadas pelo ser humano para sinalizar e acompanhar os movimentos cósmicos e enlaçá-los devidamente sob o marco da iniciação, na forma da arquitetura sagrada e do urbanismo solar, configurando assim os verdadeiros polos da evolução planetária. E sem esquecer, todavia, de certos regimes sociais sagrados que podem levar a uma harmonia maior e projetar uma autêntica ideia de nação, sob um aproveitamento sábio e criterioso do próprio espaço sagrado. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.